O tempo não funciona da forma que você acredita. Você acorda de manhã, olha para o relógio e assume que o mundo ao redor viveu as mesmas horas que você. Que o tempo passou igual para todos. Que o universo é justo nesse sentido, pelo menos. Mas e se não for? Existem pessoas que desapareceram de uma época e reapareceram em outra, que entraram em algum lugar e saíram décadas depois sem envelhecer, que foram encontradas sem memória, sem identidade, sem nenhum registro de existência em nenhum banco de dados do mundo. Não estou falando de ficção científica. Estou falando de casos documentados, investigados, arquivados por governos e universidades, que até hoje não têm explicação dentro das leis físicas que conhecemos. O que acontece com essas pessoas? Para onde vão? E o que elas veem do outro lado? Hoje você vai conhecer 5 desses casos, e quando terminar de assistir esse vídeo, você nunca mais vai olhar para um relógio da mesma forma. Caso número 1. Em agosto de 2004, funcionários de um restaurante Burger King em Richmond Hill, na Geórgia, nos Estados Unidos, encontraram um homem inconsciente atrás do estabelecimento. Ele estava nu, coberto de feridas, completamente desorientado. Quando os paramédicos chegaram e ele recuperou a consciência, a primeira coisa que perceberam foi que ele não sabia quem era, não lembrava do próprio nome, não lembrava onde morava. Não tinha absolutamente nenhuma memória anterior ao momento em que abriu os olhos atrás daquele restaurante. Isso acontece, amnésia severa existe, mas o que aconteceu a seguir foi diferente de tudo que qualquer médico ou investigador havia visto antes. As autoridades tentaram identificá-lo pela impressão digital. Nada. Tentaram pelo banco de dados de pessoas desaparecidas. Nada. Tentaram por reconhecimento facial, com todas as bases disponíveis. Nada. Este homem, com aparência de ter entre 50 e 60 anos, não existia em nenhum registro em nenhum lugar do mundo. Sem certidão de nascimento, sem registro médico, sem histórico escolar, sem número de seguro social, sem nenhuma fotografia antiga em nenhum arquivo. Foi internado num hospital psiquiátrico sob o nome temporário de Benjamin Kyle, uma variação de Benjamin Button, personagem fictício que envelhece ao contrário. E assim ele ficou por 11 anos. 11 anos como uma pessoa que para o governo americano simplesmente não existia, sem direito a trabalhar legalmente, sem direito à assistência médica, sem direito a nada. Em 2015, um investigador particular finalmente o identificou como William Burgess Powell, de Indiana. Mas o que aconteceu com ele nos anos anteriores ao encontro no estacionamento? Onde ele estava? Por que nenhum registro do seu passado sobreviveu? Até hoje, não há resposta. Caso número 2. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou. O Japão se rendeu. O mundo começou a se reconstruir. Mas um homem ficou para trás. Hiroo Onoda. Onoda era um oficial de inteligência do Exército Imperial Japonês, destacado para a ilha de Lubanga, nas Filipinas, em 1944. Sua missão era resistir a qualquer ataque inimigo e nunca se render. Quando a guerra terminou, seus superiores simplesmente não conseguiram avisá-lo, e Onoda continuou lá, por semanas, por meses, por anos. Ele ficou 29 anos na selva filipina de 1945 a 1974, convicto de que a guerra ainda estava acontecendo. Ele atacava civis, destruía colheitas, fugia de patrulhas, sobreviveu sozinho na floresta por quase 3 décadas. Em 1974, um jovem aventureiro japonês chamado Norio Suzuki foi até a ilha especificamente para encontrá-lo, e encontrou. Onoda, então com 52 anos, saiu da selva com um uniforme impecável, as armas funcionando e a postura de um soldado em missão. Mas o que realmente intrigou os médicos veio depois.
quando ele foi examinado. Seu corpo havia envelhecido de forma completamente diferente do esperado. 3 décadas na selva, sem acesso à medicina moderna, comendo o que conseguia caçar, dormindo no chão, deveriam ter destruído o organismo de qualquer pessoa. Onoda estava em melhor condição física do que a maioria dos homens de 52 anos japoneses da época. Como se o tempo dentro daquela selva tivesse funcionado segundo regras diferentes. Como se o tempo não tivesse cobrado o preço esperado. Ele morreu em 2014, aos 91 anos. Até o fim, nunca conseguiu explicar como havia sobrevivido. Caso número 3. Existe um vale no interior da Escócia, na região das Highlands, que moradores e viajantes relatam ver apenas em certas condições atmosféricas. Um vale com uma aldeia dentro, com pessoas, com fumaça saindo de chaminés, com crianças brincando, e que não existe em nenhum mapa. Os primeiros relatos documentados datam do século XVIII. Um viajante chamado Robert Donat descreveu em 1742 ter entrado num vale que não estava no seu mapa e encontrado uma aldeia completa, habitada por pessoas que vestiam roupas de séculos anteriores. Ele ficou lá, que ele acreditou ser em algumas horas. Quando saiu e voltou para a cidade mais próxima, 3 dias haviam passado. O mesmo relato, com variações, apareceu dezenas de vezes ao longo dos séculos seguintes. Sempre o mesmo padrão. Alguém entra no vale, encontra a aldeia e sai e descobre que muito mais tempo passou do que vivenciou. Em 1947, um folclorista americano chamado Alan J. Lerner ficou tão fascinado com os relatos que escreveu um musical inteiro baseado neles, chamado Brigadoon, que se tornou um grande sucesso na Broadway. Mas os relatos continuaram depois do musical. Em 1983, um casal de excursionistas relatou à polícia local de Inverness ter encontrado um vale não mapeado com estruturas medievais habitadas. A polícia investigou a área indicada e não encontrou nada. O casal insistiu por anos que o que viveu era real. Caso número 4. Em outubro de 1920, o reverendo Joseph Singh, um missionário cristão que trabalhava no interior da Índia, recebeu um relato perturbador de moradores de uma aldeia perto de Midnapur, em Bengala Ocidental. Eles diziam que na floresta próxima havia fantasmas, criaturas que se moviam com os lobos, que corriam de 4 patas, que grunhiam e uivavam na escuridão. Singh foi investigar e encontrou numa toca de lobos 2 crianças humanas, meninas. Uma aparentava ter uns 8 anos e a menor talvez 2. Elas foram levadas para o orfanato de Singh, e o que foi documentado nos meses seguintes perturbou a comunidade científica da época. As meninas não falavam, não se sentavam eretas, andavam de 4 patas com uma velocidade que adultos não conseguiam acompanhar. Comiam apenas carne crua diretamente do chão. Seus olhos brilhavam no escuro como os de um animal. Eram incapazes de tolerar luz intensa. Mas o mais perturbador era o seguinte: seus corpos haviam desenvolvido adaptações físicas que a ciência da época não conseguia explicar. Os tendões dos joelhos e cotovelos estavam encurtados de forma que andar ereto era genuinamente doloroso. A pele dos joelhos e das palmas das mãos estava endurecida como couro. Seus dentes tinham se modificados. O corpo humano não desenvolve essas adaptações em apenas alguns anos de vida na selva, especialmente no corpo de uma criança pequena, que tem enorme plasticidade biológica, mas não nessa velocidade e nessa extensão. Como se para aquelas meninas, o tempo dentro da floresta tivesse funcionado segundo regras completamente diferentes. A maior, chamada Kamala pelo reverendo Singh, viveu até 1929 e aprendeu algumas dezenas de palavras. A menor, Amala, morreu em 1921. Nenhuma das duas jamais foi completamente capaz de viver como um ser humano convencional. Mas os relatos continuaram depois do musical.
Em 1983, um casal de excursionistas relatou à polícia local de Inverness ter encontrado um vale não mapeado com estruturas medievais, habitadas. A polícia investigou a área indicada e não encontrou nada. O casal insistiu por anos que o que viveu era real. Caso número 5. Em outubro de 1943, o destroyer da Marinha Americana, USS Eldridge, número de casco DE-173, estava ancorado no porto de Filadélfia, na Pensilvânia. Segundo os registros oficiais, nada de incomum aconteceu naquele dia. Mas, segundo dezenas de testemunhos de marinheiros e trabalhadores portuários, algo que não deveria ser possível aconteceu naquele porto. O navio desapareceu. Não afundou, não foi embora. Desapareceu. E reapareceu segundos depois, mas não no mesmo lugar. Reapareceu em Norfolk, na Virgínia, a mais de 300 quilômetros de distância. E depois voltou para Filadélfia. A Marinha Americana nega categoricamente que qualquer experimento desse tipo tenha sido realizado, mas os relatos de testemunhas são consistentes e detalhados demais para serem simplesmente ignorados. Vários marinheiros que estavam a bordo durante o suposto experimento foram internados em hospitais psiquiátricos nos meses seguintes. Outros relataram episódios de congelamento, ficarem completamente imóveis por minutos, sem consciência do tempo passando. Outros relataram ter memórias de lugares que não podiam ter visitado. O físico Albert Einstein, que na época trabalhava para a Marinha Americana numa teoria unificada de campos eletromagnéticos e gravitacionais, foi associado ao projeto por pesquisadores independentes. A Marinha nega, mas os arquivos correspondentes do período estão classificados até hoje. O que aconteceu com aqueles homens? Para onde foram, mesmo que por segundos? Ninguém sabe, e talvez ninguém jamais venha a saber. Então, o que esses 5 casos têm em comum? Todos envolvem pessoas que, de alguma forma, saíram da linha do tempo que o resto do mundo estava vivendo. Que existiram em um espaço diferente, num ritmo diferente, numa realidade onde as regras do tempo simplesmente não se aplicavam da mesma forma. A física quântica tem um conceito chamado superposição. A ideia de que uma partícula pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo até que seja observada e force a escolha de um único estado. E se algo parecido for possível com o tempo? E se existirem brechas, dobras, lugares e momentos onde a linha do tempo se curva sobre si mesma e cria espaços onde as regras que conhecemos deixam de funcionar? Não temos resposta. Nenhum físico, nenhum filósofo, nenhum governo tem uma resposta definitiva. Mas da próxima vez que você olhar para o relógio e assumir que o tempo está passando igual para todo mundo, lembra do Benjamin Kyle, lembra de Onoda, lembra das crianças de Midnapur e pergunte a si mesmo: você tem certeza absoluta de que está vivendo no tempo certo?